para conversar com Carlos Eduardo Mansur, com Alex. Carlos Eduardo Mansur, um domingo de bons jogos, não, Mansur? Tudo bem? Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. No Newton Santos, um Botafogo muito mais composto do que o Flamengo, mas não apenas mais composto, com melhor administração do jogo, em termos das escolhas feitas ao longo da partida, com um domínio absurdo, taticamente impressionante no segundo tempo, com um retrato do que foi a janela de um clube e de outro sendo decisiva no jogo, e com um retrato do que são as prioridades de um e de outro e a forma como essas prioridades se refletem em campo. Tem muita coisa para o Flamengo refletir, esse 4-1 não surge do nada, ele é retrato não só desse jogo, do momento delicado que o time vive na temporada em termos físicos, técnicos, mas também da sua administração de elenco, isso é uma questão séria, e esse resultado, para quem tinha alguma dúvida, de uma atuação de um segundo tempo absolutamente espetacular do Botafogo, que tem muita... A gente falou muito do Botafogo como time de transições. O Botafogo tem muito mais coisa além de transições. Falaremos detalhadamente sobre isso daqui a pouco aqui no Troca de Passes. Vamos começar a falar sobre Botafogo e Flamengo, o jogo que acabou agora lá no Newton Santos. Uma vitória contundente do Botafogo, que surpreendentemente, Mansur, pelo menos para nós aqui, pelo que a gente conversava antes do jogo, antes da bola rolar e antes de conhecermos as escalações, veio praticamente com força máxima, né, para enfrentar o Flamengo, mesmo com uma decisão pela frente pela Libertadores no meio da semana. Ao contrário do Flamengo, que já tem alguns problemas, né, vários problemas a respeito de questões físicas, o Tite poupou bastante gente, né, pelo menos tentou para o jogo do meio da semana lá na altitude contra o Bolívar, Mansur. Bom, vamos lá, vamos por parte. De fato, chamou a atenção a escolha do Arthur Jorge, escalando a sua formação titular. Mas a grande questão, se a gente olhar para esse jogo, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Quem está em 3 competições no Clássico? O Flamengo. Não, os dois. Os dois, é verdade. É verdade. O Botafogo também está na Copa do Brasil. O Botafogo no segundo tempo lança quem no jogo? Vamos lá. Carlos Alberto. Martins. Carlos Alberto retornou ao Botafogo quando? Agora no meio do ano. Matheus Martins chegou quando? Agora no meio do ano. Igor Jesus chegou quando? Também agora, embora já tivesse contratado há mais tempo. Alan? Agora também. Agora? Então, esse Botafogo, pode-se argumentar, ele é sim resultado de um investimento elevadíssimo. Esse Botafogo é resultado de grande investimento, de um investimento elevado. Só que ele hoje foi, ao longo da temporada, e no momento em que a temporada é mais exigente, ele tornou o seu elenco mais robusto. O Flamengo, de outro lado, que está sofrendo com lesões, até agora assistiu à janela de transferências. E o Flamengo está vendo o seu elenco ser depauperado ao longo de uma partida para outra. Não é só isso que explica, mas o jogo passa também por isso. A quantidade de opções de um lado e de outro tem a ver com a administração de temporada. E claramente o Flamengo, nesse momento, fez do brasileiro a última das suas prioridades. O discurso pode até ser outro, as ações indicam isso. O Flamengo foi com força máxima. E o Botafogo está entre 2 jogos com o Palmeiras pela Libertadores. Isso. Quando o Flamengo esteve com 2 jogos contra o Palmeiras da Libertadores, na Copa do Brasil, ele fez um jogo com o São Paulo em que ele poupou uma parte importante do time e deixou 3 pontos fora. E agora, entre 2 jogos de Libertadores, ele de novo deixa mais 3 pontos no momento importante. Então, claramente, há um olhar para o Campeonato Brasileiro que também é diferente. Então, é a administração de elenco, as suas ações na janela e as prioridades que você estabelece na forma de lidar com esse calendário, que é insano. A CBF merece todas as críticas pelo calendário, mas a forma de um time e outro olhar, especialmente para o jogo de hoje, para alguns jogos que são chave nessa corrida do Campeonato Brasileiro, me parecem diferentes. Passando isso e olhando apenas para o campo, me chamou a atenção no primeiro tempo, positivamente o Flamengo. E aí é que é a grande surpresa. Para um time que está muito menos composto do que o outro, o Flamengo encarou bem o jogo na primeira etapa, nos primeiros 45 minutos. Tem um início bastante difícil. É normal até de início de jogo. Exatamente, bastante difícil, em que o Botafogo, algo que é muito, muito claro nesse time do Botafogo, está cada vez mais trabalhado, saída com o Gregory junto com os zagueiros, mais um volante, no caso o Marlon Freitas, à frente, os 4 homens de frente trabalhando mais por dentro para dar o corredor aos laterais. O Botafogo tinha largura no campo e, ao mesmo tempo, tinha gente preenchendo o meio. O Flamengo não achava, por exemplo, o Luiz Henrique, que vinha dentro e era vital nas saídas de bola do Botafogo. Esse início difícil do Botafogo resulta no gol. A partir daí, como é que o Flamengo se reconstrói no jogo? Ele perde o Arrascaeta e imediatamente após tomar o gol.
Em tese, 5 minutos, né, Mansur? Não dá nem, nesse caso, não dá nem para reclamar do calendário, né? Porque se fosse um treino, o treino duraria, mas assim, né? Não, mas pode falar que o acúmulo de jogos uma hora vai cobrar uma conta. Isso é difícil a gente falar porque a gente não tem os dados todos. Mas tudo bem. A grande questão é, você olha para isso e você fala, isso é a receita do desastre. Já é um time que já está muito modificado, perde um jogador desse nível, entra o Vitor Hugo, que é um jovem que não vinha tendo tantos minutos, e em tese você imagina que vai... Na verdade, o Flamengo com isso conseguiu equilibrar o jogo a partir de presença no meio-campo. O Vitor Hugo é mais um meia que vai preencher tanto sem bola quanto no setor de armação do que o Arrascaeta, que tem jogado bem próximo do atacante, e o Gerson fazendo o movimento para ser um quarto meio-campista, dando o lado para o Wesley. O Flamengo equilibrou o meio-campo com uma atuação soberba do Léo Ortiz. E aí é que é a minha dúvida do intervalo. Para mim é um momento decisivo do Clássico. Primeiro, a saída do Gerson, que aparentemente é, de novo, o olhar para as prioridades, entra o Everton Araújo, que é um jogador muito menos rodado nesse time do Flamengo, e a mudança de estrutura com o Léo Ortiz passando para a linha de 3 defensores. O Flamengo, de uma só vez, perdeu os seus 2 jogadores que mais conservavam e cuidavam da bola no meio, desde a saída do Arrascaeta, o Gerson e o Léo Ortiz. O Botafogo sobra de uma maneira massacrante no segundo tempo, por virtudes inúmeras do Botafogo, e acho que a ideia que a comissão técnica do Flamengo teve ao fazer essa mudança para o segundo tempo, em absoluto não funcionou. E aí o 4-1 é um retrato fiel do que foi o segundo tempo, né? Cara, jogo de futebol, ele tem coisa que naturalmente ele não perdoa, né? A frase do Muricy. E parecia que não ia perdoar. Desculpa interromper, né, Alessio? Porque o Botafogo começou a perder gols em sequência quando o jogo estava 2-1, né? E parecia, falou assim, a qualquer momento o Flamengo vai chegar com uma bola e empatar o jogo, né? Porque estava com essa cara. Ele estava perdoando para o Botafogo. Exatamente. E em muitos momentos parece que ele vai punir também e às vezes acaba realmente não punindo. Mas aí que a gente fala sobre a questão de você jogar mal e vencer, lógico que é sempre importante, ou você realmente usar aquilo que você tem de bom e produzir mais. Então o Botafogo ele seguiu produzindo, lógico, e tudo isso que o Mansur falou, eu assino embaixo sobre a questão dessa composição de elenco, né? O Flamengo viu a janela e tá vendo ainda a janela passar e de repente vai ficar tarde para qualquer outro tipo de opção. Né? Você fala da saída do Wesley, do Fabrício Bruno? Isso, e ao mesmo tempo acabou não se preparando como o Botafogo nesse sentido, e o Botafogo com jogadores também, além de numerosos, né? Mais intensos e com vigor, com uma característica desse tipo, acabou realmente tirando um pouco o pé. Eu acho que o Flamengo ele também melhorou no primeiro tempo, sim, mas o Botafogo parece que, né? O fim do primeiro tempo foi melhor do Flamengo. Acho que depois ali dos 15, 20 minutos do primeiro tempo já ficou mais igual e o Flamengo conseguiu jogar bem mais. O Botafogo ele deu uma acalmada e flertou com, de repente, um domínio desse Flamengo. Só que a hora que você faz 4 gols, de repente, num clássico, é porque também o Flamengo permitiu, né? Então, a saída do Gerson, lógico que teve a lesão do Arrasca, você fala, poxa vida, se ele pensava em utilizar o De La Cruz, que estava como opção, ele já falou, opa, aqui eu já não vou. Então, ele pisou no freio também por causa, naturalmente, de estar pensando lá. E, às vezes, pode ser que isso também acabou pegando o próprio elenco, nessa confusão, nesse momento, que tem coisa que fica no nosso subconsciente aqui, né, Felipe? Que você não controla e daqui a pouco a cabeça está mais lá na Bolívia do que num jogo de hoje. E no decorrer de 90 minutos isso fica um pouco mais claro e acaba pesando. É claro que o ataque do Botafogo está vivendo um grande momento. O Luiz Henrique está quase que imparável, né? Ele tem feito jogos atrás de jogos, mas surpreendeu a deficiência defensiva do Flamengo no jogo de hoje. Como o Flamengo foi passivo na marcação dos atacantes do Botafogo, o quanto os atacantes do Botafogo levaram vantagem na questão física, né, sobre os defensores do Flamengo. Foram raros os momentos em que a defesa do Flamengo, especialmente no segundo tempo, conseguiu parar o Botafogo. Mas para mim é resultado da fragilidade que se tornou o centro do campo. Porque aí você começa a gerar muito volume, o Botafogo começa a gerar muito volume no jogo, e o Botafogo faz muito bem isso. Muito bem. Muito bem isso. A capacidade de trabalhar a bola por dentro para explorar o corredor por fora, ou para que esses homens que estão por fora façam essa infiltração em diagonal, para mim ela é muito característica desse Botafogo. E isso começa, e quando você começa seguidamente a ter a sua última linha atacada com menos proteção do que tinha no primeiro tempo o Flamengo tinha 2 formas de se defender. Primeiro, ele consegue equilibrar o meio sem bola, mas fundamentalmente quando ele começa a ficar um pouco mais com a bola, tirar o ritmo do jogo, ficar com ter a bola até como uma estratégia de não ser atacado. Isso. E isso funciona bem para o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo tem muita liberdade para jogar e aí, gente,
tem liberdade para jogar, mas aí você precisa ser muito competente para usar da forma como o Botafogo usou e saber tirar partido disso, né? É, porque 4 até ficou pouco, né? Sim. Vamos acompanhar Matheus Martins, atacante, novidade, marcou seu primeiro gol como jogador do Botafogo, falando depois da partida. Com certeza, muito feliz. Só agradecer a Deus pelos 2 gols, pelo início que eu tô tendo no Botafogo. Nosso time estava muito bem na partida, então eu tinha certeza que a gente ia ampliar o placar. Tive chance de finalizar, fui feliz, pude ajudar a equipe a conquistar essa vitória tão importante que a gente almejava. Vocês já vieram de uma grande vitória diante de um grande rival, né, no contexto do futebol nacional, que é o Palmeiras, e agora isso dá uma força para vocês também nesse próximo desafio no meio da semana? Ah, com certeza, né? Dá um gostinho dá mais vontade, né, pra gente chegar na quarta bem. A gente sabe que vai ser um grande jogo, um jogo difícil contra o Palmeiras, mas a gente vai trabalhar com muita humildade, com os pés no chão, para, se Deus quiser, a gente conseguir a classificação. Tá aí uma das, né, como o Mansur disse, uma das contratações do Botafogo para essa temporada, tá bastante evidente de que ele vai ajudar, né? É um jogador talentoso, jogador de velocidade, bem característico desse Botafogo, né? Jogadores com esse perfil. Vamos ouvir Rossi, um dos melhores jogadores da partida, falando aqui no Troca de Passes. Não, a verdade é que não tinha possibilidade quizás de pegar o pênalti hoje, mas depois o jogo não deu para sustentar tanto. Eu acho que também se viu quizás que eles também tiveram um dia mais de descanso, eles jogam na quarta, a gente jogou na quinta, a gente não chegou nas 72 horas do último jogo, então aí eu acho que esse é o segundo tempo, os últimos 30 minutos quizás sofrimos do jeito que a gente estava mais cansado que eles, então a gente agora só tem que olhar para frente. Graças a Deus temos um jogo a menos. Não, graças a Deus pela gente lá no Sul, que a gente tem um jogo a menos, que pode ainda recuperar os pontos perdidos hoje. Faltam ainda muitos jogos pela frente, a gente tem que seguir pensando na frente. Temos uma final na quinta na Bolívia, e a gente tem que seguir pensando sempre em positivo, que sempre temos para melhorar. Rossi, qual é o impacto psicológico que uma derrota como essa, num clássico, por 4-1, causa no time antes de uma decisão na Bolívia, num jogo que vai ser disputado em La Paz, numa altitude de 3.600 metros acima do nível do mar? Não, aí a gente sabe que representa um clube muito grande como o Flamengo, o mais grande do Brasil. Então aí a gente já sabe que se hoje perdemos um clássico, na quinta temos uma final. Já daqui 2 horas, já amanhã temos que começar a pensar no jogo da quinta, preparando da melhor maneira, descansar, que vai ser um jogo duro, muito difícil na altitude. Então a gente sempre tem que seguir melhorando, temos coisas para melhorar sempre, mas sempre seguir para frente, que é o que este escudo aqui demanda, que sempre tem que ir para frente, que isso é o mais importante para todos. Tá aí Rossi, que fez um bom jogo hoje contra o Botafogo e evitou que a goleada fosse ainda maior. Deixa eu trazer deixa eu só trazer a cabine aqui, aí na volta a gente É só explicar uma questão que ficou mal explicada. Qual é? Quando eu disse que estão em 3 competições, eu quis dizer, ainda não houve uma semana de Copa do Brasil, por exemplo, em que o Botafogo descansasse, ou pelo menos tirasse partido, entre aspas, do direito a ter uma semana livre por causa da eliminação da Copa do Brasil. Até agora é como se eles tivessem jogado as mesmas 3 competições. Ah, sim. Entendeu? O Botafogo vai ter semanas livres frente, mas a carga até agora para os 2 clubes foi a mesma. É verdade. Deixa eu trazer aqui Luiz Carlos Júnior, intrépido Lédio Carmona e o meu camisa 11 Ricardinho para conversar com a gente aqui no Troca de Passes sobre esse bom jogo no Newton Santos, especialmente melhor para o torcedor do Botafogo que viu o time ganhar. Deixa eu até pegar aqui, viu, Luiz, uma estatística que o espião estatístico estava nos presenteando aqui. O Botafogo vence o Flamengo no Newton Santos depois de 6 anos. A última vitória tinha sido em novembro de 2018 pelo Campeonato Brasileiro. E tem uma outra estatística aí que o Botafogo quebrou hoje, que foi a última vitória por 3 gols de diferença do Botafogo sobre o Flamengo, foi lá em 2008, é isso, né? 2008 na Taça Rio, quando venceu por 3-0. Então é uma noite especial para o torcedor botafoguense que ainda viu o time voltar à liderança, né, Luiz? Boa noite, bem-vindo ao Troca, meus amigos. Fala, Diniz, boa noite, é isso. E esses números, esses dados que você trouxe, deixam bem claro como o Botafogo andou num momento de disparidade grande em relação ao Flamengo e como o Botafogo cresceu
nos últimos 2 anos. O Botafogo tinha tudo para ter sido campeão brasileiro no ano passado, não conseguiu. Volta à liderança num jogo muito bom, especialmente no segundo tempo. Não intrépido. Exatamente. Boa noite, amigos. Intrépido Diniz, Cerebral, Mansur e o Alex. E Arisco, Alex. Arisco? Prazer estar com você. Não é Alex o pensador, não? Não. Pensava o jogo. Não. Olha só, quem pensou melhor o jogo foi o Botafogo. O Botafogo pensou melhor o jogo, principalmente no segundo tempo. E eu concordo com vocês. Acho que o Flamengo conseguiu controlar um pouco o jogo no primeiro tempo, com o Léo Ortiz ali como volante ao lado do Alan, escudados ali, auxiliados pelo Gerson. O Flamengo desmontou completamente no segundo tempo, com a saída do Gerson, provavelmente por precaução, e depois com a adoção dos 3 zagueiros, com o Léo Ortiz indo jogar pelo lado direito, e aí o Botafogo teve todo o espaço do mundo para construir a goleada. Acho que o Botafogo no primeiro tempo já foi melhor, mas errou muito passe, muita tomada de decisão. O Flamengo acabou empatando o jogo no momento que o Botafogo ainda era melhor. Aí o Flamengo conseguiu assentar no primeiro tempo, se equilibrar, ajustar a marcação, isso que a gente falava. O Flamengo conseguiu ajustar a marcação no primeiro tempo, mexeu no segundo tempo, e aí o Botafogo desfilou, principalmente com o Luiz Henrique pelo lado direito, jogando muito bem. Almada cresceu no jogo, Matheus Martins entrou bem, e mesmo com pênalti perdido, o Botafogo não perdeu a cabeça. Um número que é muito forte, Ricardinho: o Botafogo no primeiro tempo só finalizou 4 vezes. No segundo tempo finalizou 15 vezes e chegou à goleada. Resultado justíssimo. Tudo bem, o Flamengo tinha muitos problemas, ainda teve a perda do Arrascaeta, do Gerson durante o jogo, mas o volume do jogo do Botafogo no segundo tempo foi inquestionável. Não sei se mesmo com o Arrascaeta, com o Gerson, o Flamengo conseguiria controlar o Botafogo nesse segundo tempo. Bom, boa noite, amigos do Troca. Eu acho que foi uma vitória incontestável do Botafogo. Um primeiro tempo onde o Botafogo começou melhor que o Flamengo, sim, fez o gol logo cedo. Depois dos 30 minutos aí, e o Flamengo encontra o seu gol num passe do Léo Ortiz e numa finalização bonita do Bruno Henrique. O Flamengo até melhorou um pouco mais no jogo, equilibrou um pouco mais no final do primeiro tempo, né? Teve o número de finalizações iguais e tal. Agora o segundo tempo foi só do Botafogo. Foi um time que se impôs na parte de construção de jogadas, numa imposição de velocidade pelos lados, e acho que essa foi a grande diferença do jogo. O Botafogo soube usar os lados do campo com habilidade, com velocidade, com mudança de direção. Criou inúmeras oportunidades, perdeu uma penalidade, poderia ter feito até mais gols. Poxa, mas foi 4-1, mas poderia sim, se não fosse o Rossi, porque pegou o pênalti e fez pelo menos mais 2 grandes defesas, contra um Flamengo que fisicamente sentiu muito, que teve o Arrascaeta machucado logo no início, teve que tirar o Gerson no intervalo por precaução, justamente para não ter mais um jogador lesionado. Colocou alguns garotos, sim, mas não conseguiu se equilibrar defensivamente. Acho que a mudança de posição do Léo Ortiz, que no primeiro tempo era o melhor jogador do Flamengo, quando ele vai para a linha de 3 dos zagueiros, o Flamengo abre o meio campo e dá espaço para o Botafogo construir e usar a velocidade pelos lados do campo. Depois ele volta a volante de novo, mas mesmo assim o Flamengo não conseguiu se equilibrar. O Botafogo ganhou de 4-1, poderia ter sido mais, é verdade. O Flamengo no segundo tempo não conseguiu jogar, e sim, o Botafogo conseguiu criar oportunidades e foi muito superior. Tá vendo, né? Uma atrás da outra. O Rossi fez 3, 4 defesas, além dos 4 gols, né? Além isso, sem contar a penalidade. Luiz Henrique num momento especial da carreira dele. No 1 contra 1 é difícil marcá-lo. É verdade. O Almada no segundo tempo, quando foi para o lado esquerdo também. O Wesley é um lateral que se projeta. Só que nas costas dele, o Botafogo usou muito bem o segundo tempo. E do lado de cá também. Tanto é que o Ayrton Lucas teve que ser substituído porque ele já não aguentava mais. Vendo agora os melhores momentos, realmente é chance atrás de chance. Muita chance. Se não fosse o Rossi, teria sido mais. Essa que é a realidade. É dura essa realidade para o torcedor do Flamengo, mas é a realidade. E o Botafogo poderia sim ter feito um resultado muito superior aos 4-1. Podia ter feito, vendo agora, podia ter feito um resultado histórico hoje aqui. Porque usou o tempo todo, Luiz. É o lado do campo, os dois lados. Constrói de um lado. O primeiro gol já foi assim, começa
começa de um lado a jogada, termina do outro com finalização. Bom, tivemos um probleminha na comunicação lá com a nossa cabine no Newton Santos. Tô vendo aqui no nosso telão que o Arthur Jorge também já está se preparando para a entrevista coletiva por lá. Só fico esperando o ok aqui para a gente saber se... Podemos ir aonde? Tá, vamos continuar o papo aqui. Assim que o Arthur Jorge começar a falar lá, a gente volta ao Newton Santos para falar mais sobre essa vitória do Botafogo pelo placar de 4-1. O Ricardinho estava falando especialmente ali sobre o Luiz Henrique, né, Alex e Mansur. Eu tinha na minha cabeça aqui que para mim o melhor jogador do campeonato até aqui era o Matheus Pereira do Cruzeiro, né? O retorno do Luiz Henrique continuar nesse ritmo. O Luiz Henrique já está se candidatando tá ali cabeça a cabeça, se já não ultrapassou o Matheus Pereira, porque tá vivendo um momento que é aqueles que só para com bala, né? Porque tá especialmente endiabrado aí o Luiz Henrique. E assim, quando eu olhava o início do trabalho do Arthur Jorge e o encaixe do Luiz Henrique dentro desse processo, a grande dificuldade ou a dúvida que se colocava era o jogador tão acostumado a atuar na ponta, tendo que jogar um pouco mais por dentro. O jogo de hoje, para mim, é modelo de um processo de adaptação brilhante a essa forma de jogar. Deixa eu chamar de novo aqui Luiz Carlos Júnior, o Ricardinho e o Led. Tivemos uma interrupção no contato com eles lá no Newton Santos. Deve ter sido um OVNI que passou por aí, tirou a atenção dos meus colegas, mas eles estão de volta. Podem concluir, meus amigos. Ricardinho estava discursando sobre Luiz Henrique. Ele estava falando aqui, Ricardinho, só para te dar mais conteúdo ainda, que o Luiz Henrique, para mim, o Matheus Pereira do Cruzeiro era o melhor jogador do campeonato até aqui. Luiz Henrique já encostou cabeça a cabeça ali e já está quase ultrapassando, não? Sem dúvida, Diniz. Sem dúvida, ele está num momento especial, muito regular, com muita qualidade. Está fazendo a diferença no ataque do Botafogo. Todos os lances ele consegue, ele é muito efetivo, ele é driblador, ele está com confiança e isso tem feito a diferença na parte ofensiva do Botafogo, que, para resumir hoje, foi muito superior no segundo tempo ao Flamengo e não foi por acaso esse 4-1. Foi porque o Botafogo realmente jogou para ganhar de 4-1 hoje do Flamengo. E sobre a questão do Luiz Henrique, só vou dar meu pitaco. Eu acho que o Matheus Pereira foi o melhor jogador do primeiro turno. O melhor jogador do segundo turno, que está começando, é o Luiz Henrique. Quem vai ser o melhor no fim do campeonato, a gente espera um pouquinho. Só para terminar com vocês aí, meus amigos, e liberá-los depois dessa transmissão, o Flamengo vai precisar juntar os cacos aí, né, para ir até a Bolívia. Essa é uma preocupação que o torcedor, eu imagino, tenha nesse momento, porque além da altitude, que por si só já é um obstáculo, são muitos jogadores com problemas físicos, né? Hoje, para completar com 5 minutos de jogo, o Arrascaeta saiu. A gente não sabe se ele ele sentiu levemente, saiu para não prejudicar ainda mais. Felipe, pelo jeito que ele sentiu, não pareceu não. Saiu chorando, saiu muito. Ele conhece, né, Ricardo? Certamente. E fora o Arrascaeta, né? Vamos lá, Mansur vai me ajudar aqui. Não tem Arrascaeta, não tem Gabigol, não tem Vinha, não tem Cebolinha, não tem Pedro. Quem mais? Muita gente boa fora, né? Por exemplo, hoje, se a gente pensar que vamos supor que o Arrascaeta não jogue, os 3 principais jogadores do Flamengo na temporada estão fora, né? Que para mim são Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. De La Cruz, né? Além do De La Cruz, que hoje ficou no banco, né? Tava de tênis, a informação da nossa reportagem que ele tava de tênis, sequer vestiu chuteira. O que dá o tom de como as prioridades estão colocadas, né? Então o 4-1 também tem a ver com as prioridades de um lado e de outro. Exatamente.